Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Em um momento em que o Brasil discute os rumos da democracia, o papel do Congresso Nacional e os desafios da reconstrução de políticas públicas essenciais, o papel dos parlamentares, claro, ganha ainda mais peso. A nossa conversa é com um médico, ex-secretário da Saúde da Bahia e um dos parlamentares mais atuantes na defesa do SUS e do desenvolvimento do Estado. E é exatamente para falar sobre saúde pública, desenvolvimento econômico da Bahia e os embates políticos que já apontam para 2026, que com muita honra a gente recebe o deputado federal Jorge Sola, pelo PT da Bahia. Um prazer recebê-lo e muito obrigado por aceitar nosso convite. Um prazer nosso, um prazer estar aqui novamente na TV Alba e agora com você melhor ainda, né? Deixa eu começar sobre um tema que é a sua praia, saúde. Não tem tanto tempo a gente enfrentou essa pandemia e depois da pandemia o SUS voltou ao centro do debate. Saiu mais fortalecido ou mais fragilizado depois da pandemia, deputado? Eu diria a você que saiu extremamente fortalecido, por várias razões, né? A primeira delas é que mostrou a importância de termos colocado na Constituição brasileira que iríamos construir um sistema de saúde público universal. O Brasil mostrou a necessidade, a importância de ter um sistema com essas características, com abrangência, com a capilaridade, com a capacidade. Eu diria a você, não é puxar a brasa para a nossa sardinha, não, que o Sistema Único de Saúde é a política pública de maior inclusão social que nós temos. E faz a diferença, se você comparar com outros países do mundo, são raros os países. O Brasil é o único país, não sei se você sabia disso, com mais de 100 milhões de habitantes, que ousou se propor a construir um sistema público e universal de saúde para a sua população. E isso faz grande diferença. Nossos indicadores de saúde tiveram avanços importantes e a pandemia foi um revés. Nós vivemos a maior crise sanitária em mais de um século, vivendo o pior governo e mesmo assim, graças ao SUS, nós não chegamos, eu diria a você, nós não chegamos à marca de 1 milhão de mortes. Infelizmente, esses 700 mil foi porque foi um período que o governo trabalhou a favor do vírus e contra a população e fez tudo para dar errado. Nós mostramos à população brasileira que o SUS, para além das suas razões finalísticas de cuidar da saúde da população, ele é um vetor de desenvolvimento econômico gigantesco e a importância de investirmos na produção de insumos, medicamentos, transferência tecnológica. Nós mostramos à população brasileira a importância dos profissionais de saúde, o quanto eles fazem a diferença na construção, né, dessa política, da construção do Sistema Único de Saúde. Então, eu diria a você que, por várias razões, o SUS saiu fortalecido, a população reconhece mais a sua importância. Os dirigentes ampliaram, né, o reconhecimento desse papel e o peso do sistema de saúde dentro do conjunto das prioridades do governo. Agora, junto com esse fortalecimento, o senhor diria que o SUS consegue dar respostas rápidas à população? Ou seja, que problemas estruturais ainda existem em estados e municípios nessa área da saúde pública? Olha, os problemas ainda temos a resolver e eu diria a você que quem acha que um dia você vai resolver todas as demandas no momento oportuno, ou é ingênuo demais ou não conhece uma política pública como saúde. Porque sempre novos desafios se colocam, novas mudanças epidemiológicas acontecem, nós estamos ficando mais velhos. Isso significa ampliação da ocorrência de doenças cardiovasculares, problemas relacionados à oncologia, câncer. E do outro lado, cada momento, felizmente, surgem novos recursos, novos medicamentos, novas tecnologias para diagnóstico, para tratamento. Então, sempre nós vamos estar correndo atrás de incorporar novas tecnologias e de enfrentar novos desafios. O importante é que o investimento seja permanente. E isso a Bahia teve um privilégio, porque desde o governo Wagner, a gente está no terceiro governo, na verdade no quinto, né? Porque eram 2 de Wagner, 2 de Rui e Jerônimo, são 5 governos mantendo a saúde como prioridade. Por isso que nós temos hoje a segunda maior rede hospitalar pública do país. Nós temos a maior rede de policlínicas regionais, nós temos um investimento contínuo na saúde que tem feito com que a gente tenha descentralizado. Quando eu fui secretário no primeiro governo Wagner, um exemplo interessante,
nós só tínhamos tratamento de câncer na Bahia inteira, praticamente só em Salvador. Nós só tínhamos neurocirurgia Salvador e Itabuna. Nós só tínhamos assistência cardiovascular de alta complexidade em Salvador. Hoje nós temos os principais polos regionais da Bahia fazendo serviços e procedimentos de alta complexidade. E esse processo não se deu da noite para o dia. Se deu com muito investimento, formação de recursos humanos, investimento em novos hospitais, em equipamentos. Tudo isso representou um esforço continuado. E acho que isso a Bahia tem que comemorar, porque isso permitiu que a gente esteja hoje no patamar que nós alcançamos. Não significa que resolvemos tudo nem de longe. Pois é. Vamos precisar continuar essa batida aí permanente. O senhor está destacando a importância do financiamento constante da área, do financiamento, do investimento, aliás. Mas eu diria a você, mais do que o financiamento e investimento, é a prioridade. Porque isso, quando você define uma política como prioritária, significa que você tem que colocar recursos, mas que também você vai construir um conjunto de ações que permitam com que esse recurso seja bem aplicado. E o financiamento da saúde é um gargalo histórico. O que mudou na prática no orçamento do SUS com o atual governo? Olha, primeiro que nós estamos regularmente investindo mais do que o mínimo estabelecido. Segundo, que esse recurso, como eu falei, não é só um problema de financiamento, é também de planejamento e de priorizar como fazer com que esse recurso represente, né, a sua aplicação em ações que deem resposta a gargalos, a problemas importantes. Então, isso faz muita diferença. E, olha, no governo Rui Costa, nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, porque essa prioridade do Estado, durante 6 anos, não teve correspondência no governo federal. Vou lhe dar um exemplo. Quando o presidente Lula retornou em 2023, até aquele momento, o governo Rui Costa falei da rede de policlínicas. Nós tínhamos 26 policlínicas regionais, você sabia que nenhuma delas recebia um centavo do governo federal? Não receberam, não é só recurso para a construção de equipamentos, não recebiam recurso para custeio. O Sistema Único de Saúde ele é financiado tripartite, estados, municípios e União. As nossas policlínicas regionais só tinham financiamento do estado e dos municípios. Todos os hospitais que o governador Rui Costa inaugurou entre 2016 e o final do seu governo de 2022 estavam também fora do financiamento federal. Felizmente, com a volta do presidente Lula, vou lhe dar um mês, maio de 23, foi o primeiro mês que nós passamos a receber recursos federais para financiar as policlínicas e os hospitais que foram inaugurados entre 2017, após o impeachment que tirou a presidente Dilma, após o golpe de 2016, e até o retorno do presidente Lula. E não foram só os serviços públicos que estavam prejudicados. Nós temos aqui na Bahia outro característica interessante. Nós temos o maior hospital filantrópico do Norte e Nordeste, que é o da Obra Social de Irmã Dulce. Nós temos o hospital filantrópico que mais faz procedimento de oncologia no Brasil. Não sei se você sabia disso, ou o telespectador, que é o Hospital Aristides Maltês. Sim. Nós temos um dos maiores hospitais filantrópicos, exclusivamente pediátricos, que é o Martagão. Esses 3 grandes serviços estavam com o mesmo valor do contrato do Ministério da Saúde de 2016, ainda com a presidenta Dilma. Estavam vivendo a maior crise de financiamento da sua história. Felizmente também, a partir de meados de 2023, nós tivemos progressivas medidas de recomposição contratual que permitiram melhorar o financiamento desses grandes serviços filantrópicos que prestam. Eles não são públicos na sua natureza, mas pela sua ação e pela sua finalidade, eles são 100% SUS, são 100% públicos e por isso também temos que comemorar não só a sua capacidade de responder bem ao cidadão, como também, né, o retorno do presidente Lula permitiu melhorar o financiamento. Deixa eu lhe contar eu estava outro dia numa entrevista numa rádio, e aqueles programas que entra o ouvinte, aí um ouvinte entrou e falando, criticando a dificuldade que teve na assistência no Hospital Aristides Maltês. Aí, na minha vez de responder, eu fico à vontade até para falar, porque não é um hospital do Estado, do governo do Estado. Mas você sabia que são 3.000 pacientes dia que são assistidos? Você sabia que quem mais faz cirurgia oncológica, quem mais faz quimioterapia no Brasil é esse hospital? Então, não é um paciente que enfrentou alguma dificuldade que pode tirar um mérito do serviço que tem, né? E são décadas de serviços prestados. Então, o SUS
temos parceiros também na área filantrópica muito importantes e é fundamental que o Ministério da Saúde tenha voltado. Deputado, a PEC 14, que trata da aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde e de endemias, Sim. avança no Congresso, mas lentamente. É o quê? Falta de prioridade política para esses profissionais? Não, inclusive, na Câmara avançou, né? E eu diria a você, eu sempre brinco quando eu participo com os agentes de saúde, que eu digo assim, se todas as categorias de trabalhadores tivessem a organização e a mobilização que vocês têm, os direitos trabalhistas no Brasil tinham sido muito mais preservados. Eles conseguiram, Jefferson, 3 emendas constitucionais. No primeiro governo Lula, eles conseguiram a regulamentação da profissão e o processo de contratação efetiva. Depois eles conseguiram aprovar o piso salarial e, por último, aprovar um reajuste do piso salarial. E agora é um direito merecido, que é a garantia da aposentadoria. Porque o que aconteceu? Mas é uma PEC que já tramita há muito tempo, não? Tramita há muito tempo, mas não o atual governo. Depois que o presidente Lula voltou, isso também evoluiu. E nós já conseguimos na Câmara dar o nosso papel por efetivado, né? Agora vai caber ao Senado. Mas, assim, é importante destacar isso porque, durante muitos anos, antes do primeiro governo do presidente Lula, a maioria dos agentes comunitários e agentes de endemia não tinha contratação regular, o que significa que não tinha contribuição previdenciária, não tinha os seus direitos previdenciários. Aí, quando o cidadão hoje, essa turma que começou a trabalhar nos anos 90, chegou à idade de se aposentar. Quando ele vai pedir aposentadoria, o que a INSS diz para ele? Ó, você só contribuiu de 2003 para cá, só contribuiu de 2005 para cá. Então, esse período anterior não foi culpa. Eles trabalharam, ajudaram a reduzir a mortalidade infantil, a reduzir a mortalidade materna, aumentar a cobertura vacinal, aumentar o pré-natal, cumpriram sua obrigação. No entanto, porque não tinha sido regulamentado e não tinha sido efetivada a contratação, não havia por parte das prefeituras a contribuição previdenciária. Então, esse trabalhador não pode ser penalizado e eu tenho certeza que nós vamos no Senado ter um resultado positivo também. Há quem torça o nariz, que critique o que chamam de excesso de ideologia na saúde pública. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica? Se o que ele chama de excesso de ideologia é você fazer com que o Estado brasileiro ajude a, por um lado, preservar a saúde com políticas públicas voltadas para evitar os riscos da doença, e, do outro lado, com oferta de serviços de saúde que possam fazer o diagnóstico e o tratamento. Você sabia qual é a maior causa de falência individual e familiar nos Estados Unidos? É problema de saúde, porque lá não tem garantia de saúde pública, nada. Então, o cidadão, se, por exemplo, ele precisa fazer um tratamento de câncer, muitas vezes ele perde a casa, ele perde seu patrimônio. Então, tem até uma brincadeira, outro dia eu vi um meme na internet, o cidadão é atropelado na via pública, vem uma ambulância para resgatar ele, ele sai correndo para não entrar na ambulância, porque senão ele vai ter que pagar uma conta, que ele não tem dinheiro para pagar. Aqui nós temos o SAMU foi criado pelo presidente Lula, eu era secretário de Atenção à Saúde no Ministério, 2003 para 2004. Hoje o SAMU é o maior sistema de atenção pré-hospitalar sob a mesma bandeira no mundo. Nós nos inspiramos no modelo francês, trouxemos para cá, tivemos na época até cooperação do Ministério da Saúde da França, e hoje nós estamos praticamente mais de 80% da população brasileira vivendo em cidades que, se você atropelar na via pública ou você sofre um infarto na sua residência, você pode ligar e receber um UTI móvel com médico, enfermeiro, com técnico de enfermagem. Rapaz, imagine o quanto isso faz a diferença. Eu, quando me formei, a gente trabalhava no antigo Hospital Getúlio Vargas, né? Ali no Canela, era o pronto-socorro, né? Sabe como é que o cidadão atropelado em via pública chegava? Transportado no banco de trás de um Fusca da PM. O cidadão que já tinha sido traumatizado com o atropelamento, ele chegava lá numa situação muito crítica. Hoje ele vem, a partir de uma assistência prestada no local do acidente, imobilizado, já com todos os cuidados iniciais sendo feitos. Quantas vidas foram salvas? Isso é ideologia? Você tem um sistema de saúde que garante vacinação até para evitar câncer de colo uterino? Você garantir uma assistência ao tratamento de câncer, doenças graves, medicamentos de alto custo, né? O Brasil
um destaque internacional no tratamento, enfrentamento da epidemia de AIDS, foi referência e é referência ainda hoje para o mundo inteiro. Nós estamos agora incorporando um medicamento que vai ser uma injeção semestral, né? Então, isso é ideologia? Se ideologia é fazer com que a gente faça com que o Estado brasileiro salve a vida, melhore a condição de saúde da população, fica a pergunta devolvida. Mudando de assunto, deputado, o senhor tem sido também um dos grandes defensores da retomada da indústria naval aqui na Bahia, a reativação do estaleiro Enseada, lá em Maragogipe. Inclusive, não tem muito tempo, o governo anunciou retomada de investimentos da Petrobras no setor aqui na Bahia. Qual, de fato, é a viabilidade econômica de ter de volta a indústria naval forte aqui no estado? Mas essa resposta a gente vai segurar, vai ficar para o próximo bloco. A gente volta já já nessa conversa com o deputado federal Jorge Sola, pelo PT da Bahia. É um instante só. A gente já está de volta. Nosso convidado, o deputado federal Jorge Sola, pelo PT da Bahia. O senhor, um dos defensores da retomada da indústria naval aqui no estado, a reativação do estaleiro Enseada, lá em Maragogipe. Teve o anúncio do governo federal recentemente de novos investimentos da Petrobras. Qual é a viabilidade econômica, de fato, de retomar esse projeto, deputado? Olha, esse anúncio foi feito com o presidente Lula, e eu diria a você, pode ter tido outras, mas a solenidade com o presidente Lula, que eu já participei, mais emocionante que eu já estive, foi essa no estaleiro Enseada. Para você ter ideia, terminou com 1.500 trabalhadores que voltaram a trabalhar lá, e a nossa ministra Margareth Menezes cantando o samba enredo da Unida da Tijuca em homenagem a Lula, virou pré-carnaval. Você vê a importância daquilo ali, ó. Ali é o mais moderno estaleiro da indústria naval no Brasil, tem o maior guindaste da América Latina. Ali nós tivemos investimentos de ponta. Infelizmente, o declínio, o desastre começou com aquela história da destruição, do ataque à indústria brasileira. Quando tentaram e conseguiram derrubar a presidenta Dilma, para isso acontecer, eles feriram de morte a indústria de ponta no Brasil. Eles destruíram as grandes empresas da indústria pesada, né, e destruíram a indústria naval desde ali. Porque os estaleiros, eles dependiam de entregas para a Petrobras. E havia sido montado um desenho de financiamento, que é a Sete Brasil, que contratava um conjunto de estaleiros e recebia o financiamento para essa contratação. Quando eles bloquearam o financiamento da Sete Brasil, mataram a indústria naval brasileira, não só aqui na Bahia, em Maragogipe, mas em vários estaleiros. Eu acompanhei esse período, eu sempre faço parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que é uma comissão muito interessante, porque ela é mais horizontal. Saúde pela nossa área de origem, e na CFFC eu acompanhei todo esse processo. Nós estivemos lá pela comissão tentando evitar o fechamento, depois acompanhamos ele fechado, já na era das trevas do governo Bolsonaro, e voltamos com apoio, inclusive, da Frente Parlamentar da Indústria Naval, buscando a retomada, e agora, por último, com o presidente Lula. E é muito importante. Eles já entregaram 4 barcaças de transporte. Olha, eu fiquei impressionado nesse dia do anúncio, quando eu vi o que é a barcaça. São barcaças para transporte de minério nas hidrovias. Eu, na minha ignorância, eu confesso, achava que era algo do tamanho dessa sala, ou um pouco maior. Mas é um negócio gigantesco para transporte de minério nas hidrovias. Já entregaram 4, são 80 barcaças que os estaleiros vão estar entregando para transporte de minério, e já tem também um contrato para navios de suporte às plataformas de extração de petróleo offshore, né, do pré-sal. Então, começou com 1.500 empregos, a perspectiva é chegar a 5.000, é a retomada. E olha que quanto nós perdemos esse ano com a forma, eu diria a você, criminosa que a Lava Jato atacou e destruiu a indústria naval. Me permita, Jefferson, contar uma historinha aqui que é bem exemplar.
Através dessa comissão, no auge do bolsonarismo e do lavajatismo, o presidente da comissão, que era um árduo defensor disso, resolveu fazer uma visita da comissão na Inglaterra, em Londres, para conhecer o trabalho de combate à corrupção na Inglaterra, através do chamado National Audit Office, UNAO, que seria o nosso TCU, o Tribunal de Contas da União. Nós fomos, e eu me voluntariei para ir, fomos, chegou lá, o presidente lá nos recebeu do UNAO e disse, nós estamos à disposição aqui para mostrar todo o trabalho de combate à corrupção. Agora, antes de vocês perguntarem qualquer coisa, eu quero fazer uma pergunta para vocês antes. Posso? Aí nós, claro, pode. Ele perguntou como é que o Congresso brasileiro, como é que os deputados de um país como o Brasil permitiram que, sob a égide, sob o discurso de combater a corrupção, tivessem destruído a indústria de ponta do Brasil, a indústria naval, a indústria de construção civil. Como é que vocês permitiram isso? Porque aqui nós estamos, ele contou para a gente, nós estamos há 5 anos com auditoria dentro da Rolls-Royce, que é a maior automotiva inglesa. Não perdemos um emprego, não perdemos um contrato, não fechamos nenhuma indústria. Teve gente que foi afastada, teve gente que está respondendo o processo, mas a responsabilidade de erros de determinados indivíduos não pode destruir a economia de um país. E o que foi feito foi uma coisa criminosa, e eu repito isso o tempo todo. Quem disse isso para a gente foi o presidente da instituição que faz auditoria no Reino Unido, que combate a corrupção no Reino Unido. Aqui, infelizmente, nós assistimos a economia brasileira ser destroçada. Quantos milhares de trabalhadores trabalhavam, inclusive, fora do país? O Brasil tinha empresas aqui, brasileiras, inclusive baianas, que faziam obras na África. Estamos construindo aeroporto nos Estados Unidos, estamos construindo barragem em outros países da América Latina. E foram muito impactadas. Totalmente. Né? Nós vimos os empregos de engenharia civil no Brasil sendo destruídos. Fala-se muito hoje também... Felizmente, Lula voltou e a indústria naval voltou também. Na possível recompra da RLAM, a antiga RLAM, refinaria Landulfo Alves, hoje refinaria sob gestão da Arcelem. Tem a reabertura da Fafem também, fábrica de fertilizantes. Já foi feita, já Exatamente. Tá... Isso, junto com essa possível recompra da RLAM, é uma nova virada de chave? Como é que o senhor avalia esse movimento todo? Eu diria a você que nós estamos assistindo uma coisa muito boa, que é a reindustrialização em nosso país. Isso é muito importante, né? Eu falei da indústria da construção civil pesada e da indústria naval, mas a indústria de petróleo e gás passou pelo mesmo problema. Eles quase destruíram completamente a Petrobras. Venderam o gasoduto Nordeste e quem comprou já ganhou o contrato de aluguel. Oh, que coisa boa, de pai para filho, não é não? Você vende baratinho e ainda dá o contrato de aluguel. Pegaram a RLAM, até hoje dizem que uma parte, não sei se é verdade, que uma parte do pagamento foi feita em joias. Pode ser que tenha sido ou não, mas venderam com preços extremamente abaixo do valor. E quem comprou a RLAM não ficou só com a refinaria, não. Levou o porto em Madre Deus, até Madre, com todos os depósitos, com todo o gasoduto, o oleoduto, os terminais terrestres, levou isso tudo fora da conta. Entregaram a Fafem, entregaram a BR Distribuidora. Hoje o cidadão que abastece seu carro num posto com aquela plaquinha BR, acha que é combustível da Petrobras. Não é mais necessariamente da Petrobras, não, porque venderam a BR Distribuidora. E venderam com a marca junto. Você imagine se uma Coca-Cola vende uma fábrica e vende a marca junto sem cobrar nada. Foi um negócio criminoso que fizeram nesse país. A recompra da RLAM é algo que está no radar do governo? Está no radar. E eu diria a você, só não foi fechada ainda porque eles querem um preço que é 5 a 7 vezes maior do que foi o preço que eles pagaram. Essa é a prova do crime. Então, essa é a prova do crime. Não é tão viável assim. Não, eu diria a você que é viável, as negociações estão acontecendo, nós já conseguimos voltar à Fafem. Você imagine um país como o Brasil, que se orgulha de ser produtor de alimentos para o mundo. O Brasil hoje é o primeiro produtor de 7 alimentos no mundo. Os grãos no nossa fronteira oeste se destacam. E um país deixa de produzir fertilizantes? Você imagine. A Fafem voltou, felizmente, e nós estamos confiantes também que a gente possa retomar a refinaria Landulfo Alves. Estamos trabalhando na Câmara para isso. A Petrobras está com esse processo de negociação.
e eu acredito que teremos resultados positivos. E não para por aí, né? Quero aproveitar também, falando em reindustrialização, a nossa Bahia Pharma. A Bahia Pharma ganhou já 5 editais de parcerias público-privada, que na área de saúde a gente chama de parceria de desenvolvimento produtivo. Como é que funciona isso? O SUS é um dos maiores compradores de medicamentos no mundo. Quando tem um novo medicamento, a nova molécula, o cara que tem a patente pergunta: cadê aquele país lá na América do Sul que faz compra para 200 milhões de habitantes centralizada? E aí o que acontece? Essa parceria usa o poder de compra do SUS para viabilizar a transferência de tecnologia. Então, dessas PDPs que a Bahia Pharma já aprovou, pra você ter uma ideia, uma delas representa mais de R$ 1 bilhão por ano de medicamentos, desse medicamento pago pelo Ministério da Saúde. A Bahia Pharma vai se tornar, nos próximos anos, o maior polo de produção de medicamentos biológicos do norte e nordeste do Brasil. Isso é mais um avanço importante, graças ao governo do presidente Lula e à parceria com o nosso governador Jerônimo. Deputado, eu gostaria de falar também sobre política. À o senhor vontade. se posicionou contra o PL da anistia, outras propostas ligadas ao 8 de janeiro. Há risco real de retrocesso institucional no Congresso? O risco é, você sabe que dos 513 deputados, a gente só tem 130, 140 que apoiaram o presidente Lula. A maioria absoluta da Câmara de Deputados é de parlamentares que apoiaram o Bolsonaro, né? E que a maior parte deles tem uma aliança muito, eu diria, imbricada com a extrema-direita. Agora, eu pergunto a você, essa mesma turma que fica lá no parlamento querendo aumentar a pena para o cara que roubou uma galinha para matar a fome do filho, essa mesma turma que quer aumentar a pena para o cidadão que, infelizmente, roubou um celular para comer, eles querem anistiar bandidos, criminosos, que tentaram matar o presidente da República eleito, o vice e o ministro do Supremo Tribunal, que botaram um caminhão-tanque na porta do aeroporto de Brasília para explodir, que invadiram a sede da Polícia Federal no dia que Lula foi diplomado, depredaram viaturas, que invadiram os prédios dos 3 poderes, depredaram o patrimônio histórico, invadiram, tentaram dar um golpe de Estado. Esses criminosos vão ser anistiados? Em qual país do mundo criminosos que tomaram atitude dessa natureza têm suas penas sequer abrandadas? O maior crime que pode se cometer é contra o Estado de Direito. O maior crime que se pode cometer, porque ele repercute tudo, né? Ele está acima na natureza de qualquer um dos outros crimes. Então, como é que nós vamos justificar passar uma esponja em pessoas que praticaram crime dessa natureza? Mas isso é inconcebível. Como que o PT tem lidado com a pressão do Centrão em votações importantes? É possível governar sem concessões, deputado? Olha, governar sem concessões em nenhum lugar do mundo é possível, né? Agora, você não pode ultrapassar a barreira do que é possível ser negociado. Tem coisas que são inegociadas. Atentar contra a democracia é inegociável. Agora, outras agendas, você tem margem. Inclusive, o parlamento, por sua natureza, o parlamento é o espaço. E esse é um dos problemas, Jefferson, que a gente está vivendo. Eu lhe confesso, a gente sente falta do PSDB, a gente sente falta do centro efetivo, porque o centrão, como é chamado, você sabe que não é centro de nada. É a direita disfarçada, né? O que a gente sente falta são dos setores de direita liberal que trabalhavam no parlamento buscando consensos. Eu não tenho problema nenhum de discutir com alguém que eu tenha divergência. O problema é que se esse cidadão quiser construir posições intermediárias, negociar, isso é a natureza do parlamento. Eu tenho uma proposta, você tem outra, vamos ver qual é o meio termo, vamos ver o que a gente pode aqui acordar. Isso, com essa turma, não existe, porque eles não estão lá para buscar consensos. Eles estão lá para trabalhar. Boa parte desses parlamentares, é bom a gente resgatar isso, foram eleitos através das redes sociais com um discurso de violência, de ódio, de confronto, de enfrentamento. E eles trabalham no parlamento para retroalimentar esse trabalho deles nas redes sociais. Então, eles não vão para a Comissão de Saúde para sentar com a gente para dialogar sobre o SUS. Eles não vão para a Comissão de Fiscalização para conversar como é que a gente faz para a indústria brasileira ser retomada. Eles fazem simplesmente o processo de retrucar
criar oportunidades para fazer com que suas redes sociais sejam abastecidas de ódio e violência. Isso não é prática saudável no parlamento, infelizmente. Para a gente encerrar e rapidinho, Já, deputado, rapaz? com poucas palavras, Esse programa tempo tá muito voa. curto. Eu vou conversar com o pessoal da TV Alba, que desse jeito... Tempo voa. Olhando para 2026, o que vai estar em jogo? É apenas mais uma eleição ou a consolidação ou não da democracia no Brasil? Eu diria a você que talvez seja a segunda mais importante eleição que nós vivemos, todos nós, as gerações que têm estado presentes no cenário atual. A mais importante foi a anterior, porque nós estávamos descendo o abismo, a carreta desgovernada, destruindo o país. Nós conseguimos reconstruir numa velocidade que eu diria a você surpreendente. Cara, nós estamos apenas com 3 anos, nós não só reconstruímos o país em todas as áreas, como nós estamos vivendo hoje um cenário melhor do que nós tínhamos em 2016, antes do golpe que tirou a presidenta Dilma. Desemprego mais baixo da história, maior patamar de renda, salário mínimo valorizado, todos os indicadores na economia, inflação baixa, controlada, todos os indicadores econômicos positivos, todos os indicadores sociais, até reconstruções mais difíceis, que mexem em cultura, como é o caso da cobertura vacinal, porque nós saímos do melhor patamar de cobertura vacinal do mundo para os 20 piores, ficamos entre os 20 piores, em apenas menos de 4 anos. Já retomamos, não chegamos ainda no patamar que a gente quer chegar, mas essa reconstrução mexe na cultura, mexe na vontade das pessoas, na confiança das pessoas, é uma das mais difíceis de ser recuperada. E nós estamos com bons resultados. Então, essa recuperação que nós tivemos, essa reconstrução do país, vai passar agora por um segundo momento, que é de continuar essa rota, de manter essa trajetória. E essa eleição diz isso, nós queremos voltar ao processo de destruir a indústria brasileira, de destruir a economia nacional, de destruir as políticas sociais, ou vamos continuar o processo que nós temos hoje, de fazer que novamente a gente possa se orgulhar do nosso país. O Brasil caiu da 6ª economia do mundo para a 14ª. Se não me engano, nós já voltamos para a 8ª posição. E estamos em ascensão. Nós queremos um país melhor para as nossas próximas gerações. Eu quero que meus filhos e netos vivam no país, que eles possam se orgulhar de ter qualidade de vida, de ter capacidade de emprego da sua população, de diminuir, né, as desigualdades. Tudo isso nós temos conseguido com a volta do presidente Lula e esperamos que o Brasil mantenha essa capacidade de ter um governo do lado da população brasileira e da população que mais precisa, porque quem mais precisa das políticas públicas e do Estado é a população que tem mais dificuldade de garantir a sua saúde, de garantir... O Brasil saiu do mapa da fome 2 vezes. Com Lula, jogaram para baixo, voltou. O Brasil está vivendo hoje um momento invejável, contra todas as previsões do mercado financeiro, da extrema-direita, da maioria dos veículos de comunicação. Nós jogamos por terra todos aqueles que apostaram contra o Brasil e até, inclusive, que trabalharam contra o Brasil. A gente falou dos crimes contra a democracia, mas não esqueçamos o que Bolsonaro e os seus aliados fizeram no ano passado, né? Não é no verão passado, não, fizeram no ano passado, tentando destruir a economia brasileira quando trabalharam para que os Estados Unidos impusessem taxas pesadas aos nossos produtos. Gente, nos Estados Unidos, traição é crime que leva à prisão perpétua. Um brasileiro, parlamentar que acabou de perder seu mandato por falta, gazeteiro, ficou lá trabalhando para que o Brasil fosse penalizado, ou seja, traindo o nosso país. Esse crime não foi julgado ainda, mas será. E outro, não esqueçamos o que foi o genocídio na pandemia. Ali também tem crimes que também ainda não foram julgados. Então, nós não queremos voltar a esse passado recente de triste memória. Não podemos esquecê-la, né? Mas precisamos avançar, recuperando
dando continuidade à nossa capacidade de construir um Brasil melhor para toda a população. Muito bom. Deputado Jorge Sola, deputado federal pelo PT da Bahia, muito obrigado e até uma próxima, então. Eu que agradeço, parabéns à TV Alba, parabéns ao trabalho que você desenvolve, comunicação cada dia mais importante, né, num cenário onde a gente vê tantas mentiras, fake news prosperando. Inclusive, só para concluir, eu apresentei um projeto interessante na Câmara recentemente, com base, eu participei de um encontro das Nações Unidas sobre regulação da internet e apresentei um projeto interessante que, inspirado em projetos da Noruega e da Dinamarca, que visa garantir o direito do cidadão, da sua imagem. Como você tem o direito autoral de uma obra que você escreve, de um livro que você produz, de uma música que você compôs, nós vamos precisar ter o nosso direito garantido, da nossa imagem, da nossa voz, do nosso jeito de se movimentar. Nós vamos precisar, nós estamos vivendo um cenário, não é exagero não, que se a gente não tiver garantido os nossos direitos, a nossa imagem, a nossa voz, o nosso jeito de viver, isso vai estar em risco, porque infelizmente a inteligência artificial hoje abriu fronteiras que a gente vai ter dificuldade de saber o que é verdade, o que é mentira, o que a gente pode confiar ou não pode confiar. E nós não podemos permitir que alguém pegue sua imagem, Jefferson, a sua voz, o seu jeito de falar e utilize isso à sua revelia. Então, apresentamos recentemente um projeto de lei para garantir o direito do cidadão à sua imagem, à sua voz, ao seu jeito de se apresentar. Novos tempos, novos desafios, não é isso? Deputado, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.